ministro da cidade já se encontra conosco, nos honra muito a presença do ministro. O ministro vai fazer aqui uma abertura e tem uma agenda disputadíssima e é uma enorme satisfação contar com a sua presença. Nós temos panelistas também ilustres, eu pediria aos panelistas que já ficassem aqui conosco e todos podemos aqui desfrutar da abertura do ministro. Muitíssimo obrigado. Não tem tema mais importante nesse momento para o país do que o saneamento e resíduos sólidos, saneamento incluindo não só água, esgoto, resíduos sólidos urbanos, mas drenagem, tendo em vista, aí, acho que a triste tragédia do Sul é bastante ilustrativa a esse respeito, e a gente tem o privilégio e a sorte de ouvir uma grande liderança no setor. Ministro Ader Barbalho, muito bem-vindo, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Não vou precisar. Primeiro quero saudar o nosso moderador, que é o Gessner Oliveira, o Carlos Vila, que é o presidente do Conselho da Solvi, a Verônica Sanches, que é a diretora-presidente da ANA, o Rogério Tavares, que é o diretor da ANGEA, o Felipe Vilém, que é o superintendente da área de infraestrutura do BNDES, o Leonardo Abreu, que é o superintendente de infraestrutura da Caixa. Senhoras e senhores, de fato, Gessner, como você acabou de dizer, é um desafio muito grande. Eu acho que o Brasil precisa, de fato, cuidar de todas essas pautas que vocês estão tratando, especialmente nesse painel. Acho que, quando você fala especialmente da questão da drenagem, a gente precisa entender que tudo isso que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, como a gente tem visto em outros lugares desse país, esse é o novo normal. E se a gente não cuidar dessa nova realidade, a partir de atitudes como prevenção, de fato, a gente vai ver situações como essa se agravarem cada vez mais. Eu tenho certeza absoluta que não faltarão esforços, não faltarão recursos por parte do governo federal para a solução do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Essa é uma determinação do presidente Lula, que ele tem repetido isso com bastante veemência nos seus discursos e propriamente nos diálogos que temos feito diariamente com o presidente sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas a gente precisa, Gessner, primeiro compreender que essa política pública de prevenção, ela não pode ser uma política pública de um governo, ela tem que ser uma política de Estado. Nos últimos anos, não se tratou prevenção como prioridade nesse país. Quando nós chegamos no Ministério das Cidades, antes da PEC da transição, haviam somente 27 milhões de reais para prevenção no Ministério das Cidades. Isso não dá conta nem sequer da carteira que a gente tinha naquele momento no Ministério. Quando da PEC da transição, esse recurso passou para 246 milhões, e no primeiro orçamento já do presidente Lula, 637 milhões de reais, fora as seleções do novo PAC, que são 1,7 bilhão para encosta e 4,4 bilhões para drenagem. Especialmente no caso do Rio Grande do Sul, e aí, por razões óbvias, nós vamos tratar a seleção do PAC especialmente como uma situação à parte da própria seleção como um todo. Já foi isso, já aconteceu na encosta. Todas as propostas que estavam aptas para a contenção de encostas, absolutamente todas, foram selecionadas, que eram uma parte delas em Porto Alegre e outra parte em Santa Maria,
onde, inclusive, uma das pessoas, uma das famílias que tiveram duas, a mãe e a filha, que perderam suas vidas, na Rua Canarinho, é uma dessas obras que a Prefeitura havia apresentado na seleção do PAC, lá em novembro. Então, isso é uma prioridade. Eu insisto nesse tema, essa questão de prevenção, Verônica, não pode ser uma política, você não pode ter soluços, você não pode ter paralisações quanto a isso, ainda mais com essa realidade que nós todos vivemos. A questão da adaptação e da resiliência das nossas cidades tem que ser pauta principal em todos os níveis de governança, seja no nível do governo federal, dos estados e dos municípios. E temos que trabalhar todos juntos, não há como não trabalhar juntos em relação a isso. E isso precisa, de fato, ser uma pauta que tem que ter prioridade em todos esses níveis. Senão, tudo isso que a gente está vendo hoje, a gente vai continuar vendo com cada vez mais frequência, e aí, meus amigos, não será mais só no sul do país, será em outras regiões. Então, primeiro, dizer para vocês da nossa solidariedade com o povo do Rio Grande do Sul. Temos feito reuniões diárias em relação, seja a questão todas de drenagem, seja a questão de contenção de encosta, ou da questão da habitação, que é a razão, e até peço aqui desculpa às senhoras e aos senhores, mas está marcado agora às 17h30 uma reunião com os prefeitos para entender qual é a situação de cada um deles, porque eu quero dizer para vocês, não existe no Rio Grande do Sul uma solução única para o que está acontecendo lá. O que acontece lá no Vale do Taquari é um tipo de problema, o que acontece na região metropolitana de Porto Alegre é outro problema absolutamente distinto, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enquanto que a enxurrada veio, levou as casas e fez a destruição, você tem hoje situação como Canoas, que você tinha baixado um pouco, parte das famílias já tinha voltado para suas casas, resultado, as chuvas voltaram com bastante intensidade, boa parte daquelas famílias que tinham retornado para suas casas, que já estavam começando a lavar suas casas, já estavam tentando retomar suas vidas, tiveram que ser retiradas novamente. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo. E daí, obviamente, a atenção absoluta, nossa energia 100% para cuidar e dar atenção para que a vida no Rio Grande do Sul possa voltar com a maior brevidade possível. Mas também não querendo desviar do assunto, que foi um assunto principal que vocês me pediram para a gente poder dialogar aqui, haja vista que o Ministério das Cidades, enfim, que cuida especialmente da pauta de resíduos sólidos, ou seja, da pauta de saneamento, mas mostrar os números que o Ministério das Cidades trata e, obviamente, da seleção desse novo PAC, né, onde, por exemplo, só no caso especificamente da questão principal central aqui que vocês trataram, que é a questão de resíduos sólidos. Só no novo PAC nós temos de ir para resíduos sólidos 900 milhões de reais. Isso, obviamente, é um indicativo, mas alguns aqui acompanharam desde a discussão dos decretos lá atrás, estiveram acompanhando e sabem exatamente como eu penso em relação à questão, essa relação entre o poder público e o poder privado na questão do saneamento nesse país. Primeiro, dizer para vocês o seguinte, eu tenho uma convicção, ninguém sozinho vai conseguir fazer saneamento, ninguém vai conseguir sozinho cuidar dos problemas de saneamento básico nesse país, ninguém. E tem que haver uma complementação. Aquela parte que o poder privado cuida, nós temos que incentivar e fazer com que o poder privado faça, e faça bem feito, e sem nenhum tipo de preconceito, cobrando, acompanhando, fazendo todo o processo, como, por exemplo, como agências, como, por exemplo, a ANA, que faz todo o processo de acompanhamento de parte desse setor. Daquilo que o poder público estiver fazendo bem feito, o poder público vai continuar sendo bem feito. Ou naquelas áreas onde economicamente não é viável e nós não podemos cobrar da iniciativa privada, que a iniciativa privada vá até lá, a não ser que o poder público queira pagar por aquilo, porque eu acho que a iniciativa privada tem o papel dela e nós temos que respeitar a livre iniciativa. Então, é muito importante a gente conseguir dividir e entender o que é o papel de cada um dentro dessa discussão. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que há um processo de complementariedade extremamente positivo e a gente vai conseguir avançar
enormemente no processo de fazer o atendimento final, que é o atendimento do cidadão, para que ele possa ter esgotamento sanitário, que ele possa ter água, que ele possa ter processo de drenagem e tantos outros aí, resíduos sólidos. Então, essa é a mensagem do governo do presidente Lula. O que nós pudermos fazer com que isso se torne realidade. Tem um outro lado também, que é a questão da empregabilidade, que é muito forte no setor, no segmento de cada um e cada uma de vocês. O setor emprega muita gente, então a gente quer, obviamente, incentivar esse processo para que isso possa se desenvolver cada vez mais. Então, é um processo que, no meu entender, é um processo onde só se tem a ganhar. Então, primeiro e por último, dizer que vocês, nesse processo, vocês contam com o Ministério das Cidades, muitos já estiveram lá conosco discutindo, as portas estão absolutamente abertas para que nós possamos continuar discutindo a política pública, para que a gente possa continuar debatendo aquilo que a gente diverge, aquilo que a gente converge e aquilo que a gente chega num bom termo, porque eu tenho a certeza absoluta que tanto todos os senhores quanto o governo do presidente Lula, todos nós temos interesse em que o Brasil cresça, que o Brasil se desenvolva e que o Brasil esteja no lugar que ele merece, que é ser um expoente não só para o sul global, mas para o planeta como um todo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu, sinceramente, lamento muito não poder transcorrer. Eu mesmo trouxe ali um material extenso para que a gente pudesse dialogar, discutir e trocar ideias, mas peço sinceramente a compreensão de todos e de todas aqui, mas realmente nós estamos vivendo um momento especialíssimo no nosso país que a gente precisa dar atenção. Muito obrigado e, mais uma vez, meus desculpas a todos vocês. Muito obrigado, ministro. Acho que esse painel não poderia ter melhor abertura do que pela autoridade máxima do setor. Nós agradecemos muito e certamente reportaremos. A BDIB é muito minuciosa nos seus relatórios, reportaremos todos os pontos aqui levantados e levaremos ao ministro. Muitíssimo obrigado. Eu vou começar pela presidente da ANA, a Verônica Sanches, e perguntar a ela, Verônica, primeiro, as diretrizes fixadas pela ANA para contribuir para a universalização. E também já vou adiantar uma outra questão, um pouco para acelerar, uma vez que nós estamos atrasados, eu já vou adiantar uma questão para a gente fazer uma rodada com duas questões. O que a ANA entende ser importante avançar para que a universalização seja atendida nos prazos legais? Nós vimos, aliás, a BDIB, como eu disse, tem sido muito diligente com estudos, e um estudo da BDIB, muito bem feito, sugere que os prazos do marco estão ameaçados. Né? Se, no ritmo atual, eles não seriam atingidos. Então, o que a ANA tem feito a esse respeito? A ANA, em particular, a Verônica, e toda a equipe da ANA que está aqui presente, tem sido muito diligente, tem sido uma liderança fundamental nesse processo. A gente conta com a ANA e a Verônica vai nos contar o que a ANA tem feito. Obrigada, professor Gessner. Ainda mais que eu sou baixinha, se eu ficar sentada, acho que é pior, né? Mas obrigada, professor Gessner. Em seu nome, agradeço à BDIB pelo convite para participar desse painel. Cumprimento a todos os colegas aqui desse painel hoje. Dizer que para nós, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, é muito importante poder contribuir com as discussões no sentido de divulgar, receber contribuições, sugestões no âmbito dos processos que a agência conduz, de todos os agentes do setor, para que a gente possa aprimorar a regulação do setor e, com isso, a qualidade da prestação dos serviços na ponta, que é o nosso objetivo final como país. Se tem um ponto que eu tenho, vamos dizer assim, refletido recentemente de forma muito clara, é que a legislação de 2020, nesse ano a gente completa 4 anos da lei, agora em julho, daqui a pouquinho, dia 20 de julho, se completam 4 anos da sanção da lei 14.026, que reformou a legislação de saneamento. E se teve um único objetivo que a lei pretendeu, foi exatamente, acho que vou ficar mais para trás,
foi exatamente estabelecer metas claras e objetivas a respeito do que é universalizar e o que significa ter um serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário definido, claro, né, de forma contundente na lei, com prazos e metas claras. Então, 99% de água até 2030 e 90% de esgotamento sanitário de coleta e tratamento de esgoto até 2033. Então, o fato da lei trazer essas metas de forma muito objetiva fez com que houvesse uma tentativa do governo de mobilizar a sociedade como um todo, seja por meio dos bancos, como o BNDES, a Caixa Econômica, seja por meio dos instrumentos de financiamento público, com recursos do orçamento, né, como o ministro mencionou aqui agora, né, as seleções do PAC, mas em governos anteriores com os recursos orçamentários disponíveis, para atingir essa meta. Então, todos os esforços do governo se voltam para o atingimento dessa meta. E, em particular, o que cabe à Agência Nacional de Águas trazer é exatamente como esse serviço deve acontecer, como que a regulação contribui para que o serviço chegue a todos, o que significa universalizar e como que é a qualidade que esse serviço precisa ter. Parâmetros gerais de prestação dos serviços de água, esgoto sanitário, de resíduos sólidos e de drenagem urbana. Para isso, a gente tem construído uma agenda regulatória. A agenda regulatória que está em vigor é a de 2022 a 2024. Ontem à noite, às 18 horas, nós encerramos a tomada de subsídios a respeito da construção da nossa próxima agenda regulatória. Hoje de manhã, a gente fechou os números, nós recebemos 148 contribuições de mais de 110 pessoas, se não me engano, pessoas ou instituições que contribuíram, para nos ajudar a construir o que a gente precisa avançar. E muitas das contribuições são exatamente no tema do saneamento, dentro das competências da Agência Nacional de Águas. E por que eu trago isso? Porque, dentro das competências de saneamento básico, a nossa agenda regulatória que está em vigor pretende instituir um conjunto de normas de referência para a regulação do setor. Para quê? Para melhorar a qualidade da prestação de serviços na ponta, por meio das agências infranacionais. Então, estaduais, municipais, intermunicipais, com as quais a gente trabalha, e que são hoje 94. A gente tem editado as normas de referência conforme a agenda regulatória. Publicamos a última norma, que trata exatamente da universalização de prestação de serviços. Essa norma eu reputo que é uma das mais importantes, porque ela traz de forma muito clara o que significa universalizar o serviço. Então, ela traz os indicadores que precisam ser seguidos, como que você calcula esse indicador. Então, é praticamente um manual muito objetivo, muito direto, que diz o que é universalizar em área urbana, o que é em área rural, quais soluções podem ser consideradas para fins da composição do indicador sobre o que significa universalizar esse serviço. Então, essa norma traz isso de forma muito objetiva para que não haja dúvidas sobre o que você está falando, em termos, o que o prestador vai informar para o regulador quando ele disse, eu fiz mais uma ligação nesse bairro. Essa uma ligação, ela está dentro dos parâmetros de prestação de serviço? Sim ou não? Ela pode ser considerada para fins do cálculo da tarifa ou do reajuste ou da revisão tarifária que aquele operador faz jus ou fará jus? Sim ou não? Então, são perguntas muito objetivas que compõem esses indicadores. Essa é a última norma, a norma de referência número 8, que nós publicamos agora, e temos o conjunto de outras normas que estão agora ou em fase de consulta pública ou que estão na fase preliminar de construção. Então, a agência tem contribuído, professor Gessner, com a definição de forma muito clara, tanto de parâmetros de qualidade da prestação de serviço, principalmente na parte de resíduos sólidos. A primeira norma trata exatamente das condições gerais de prestação de serviços de resíduos sólidos, o que são esses parâmetros e como é que a gente deve considerar a prestação de resíduos sólidos. Temos as normas de caráter mais econômico, então, por exemplo, a norma que tratou do cálculo de indenização de ativos não amortizados, que também foi uma norma muito importante, principalmente no momento em que você está vendo um momento de aquisições, vamos dizer assim, por parte do setor privado de prestação de serviços por meio de concessões ou de PPPs no país todo. Então, essa norma traz parâmetros claros para diminuir as dúvidas e os eventuais conflitos ou a judicialização que envolverá esses prestadores, os novos e os anteriores, no cálculo da tarifa, principalmente no que se refere aos ativos que precisam ou não ser indenizados.
E um trabalho que nós fizemos recentemente foi exatamente no que se refere aos resíduos sólidos, que foi a publicação do resultado da avaliação do cumprimento da primeira norma, que a primeira norma fez algumas perguntas. Existe cobrança pela prestação do serviço de resíduos sólidos nesses municípios? Sim ou não? E aí nós perguntamos às entidades reguladoras infranacionais sobre se existia cobrança naquele município. E a resposta que nós tivemos foi apenas de 439 municípios, 437 municípios. Dos 5.570 municípios do país, apenas 437 têm cobrança pela prestação de serviço de resíduos sólidos. O que isso quer dizer? Que somente menos de 10% dos municípios do país cobram por esse serviço. Então, como é que a gente quer que esse serviço tenha sustentabilidade, que ele seja viável, que ele seja prestado com parâmetros de qualidade, que ele destine adequadamente os resíduos sólidos, ou seja, a disposição do final do resíduo seja adequada, se não existe a sustentabilidade econômica para que esse serviço seja prestado? É impossível. A gente, ninguém faz mágica, ninguém estala os dedos e tem o serviço prestado adequadamente sem sustentabilidade econômica. Então, essa foi a primeira pergunta. Nós tivemos a resposta é ruim, é uma resposta que assusta quando a gente pensa no tamanho do país. Mesmo em estados ricos, vamos dizer assim, estados com capacidade econômica grande, a quantidade de municípios que tem essa cobrança ainda é muito pequena. E quando a gente pensa num ano como este, de 2024, onde temos eleições municipais, em que ainda há discussões sobre se é politicamente adequado cobrar ou não uma taxa ou uma tarifa para a prestação de serviço de resíduos sólidos, e essa pergunta ainda é feita, e isso ainda é fator de decisão do eleitor sobre a escolha do candidato A ou B, é muito mais grave. Então, a gente teve a oportunidade de discutir em alguns estados, e a pergunta é, o candidato A está dizendo que vai acabar com a taxa do lixo. E isso está, vamos dizer assim, angariando votos para ele. Mas qual que é a consequência disso? A consequência disso é onerar os cofres públicos, é onerar o usuário mais vulnerável, que depende exatamente dos recursos públicos para terem outros serviços prestados, de saúde, educação, de outras questões básicas para atendimento da população. Então, essa é a dúvida que não deveria haver hoje, em 2024, quando a gente tem uma lei de resíduos sólidos que institui uma meta para cobrança, para a viabilidade da prestação de serviço de resíduos sólidos, que vem sendo reiteradamente adiada por incumprimento por parte dos municípios, por essa visão ainda de que é impopular, de que não é adequado que o privado institua, que o prefeito institua essa tarifa. Mas, no momento em que você pensa que o serviço precisa ser prestado e que ele traz um benefício social muito maior do que aquele de uma tarifa que, eventualmente, se dividida e adequadamente cobrada, onera de forma mínima o orçamento das famílias, então a gente precisa levar essa informação de forma clara e contundente para os eleitores, enfim, e para os próprios tomadores de decisão a nível municipal a respeito disso. E, em termos de contribuições, vamos dizer assim, para a universalização, eu acho que o mais importante é a gente ter regras claras. Então, os parâmetros normativos da agência, por meio das normas de referência, têm exatamente esse objetivo de compartilhar, disseminar as melhores práticas, o que há de melhor na regulação, tanto comparativamente entre setores de infraestrutura como dentro do setor de saneamento. A equipe liderada pela Cíntia, nossa superintendente de saneamento, tem feito um trabalho primoroso de se debruçar sobre as melhores práticas nacionais e internacionais, exatamente para trazer o que há de melhor na regulação para o setor de saneamento básico e compartilhar com todos. Agora, para vocês terem uma ideia, ainda nas dificuldades institucionais, das 94 entidades reguladoras infranacionais, apenas 43 preencheram o cadastro, vamos dizer assim, que a ANA convidou a preencherem, as entidades a preencherem, exatamente para que a gente saiba quais municípios aquela entidade regula. Se ela tem um ato legal definido, vamos dizer assim, numa lei municipal ou estadual. Se tem estrutura de governança funcionando, ou seja, os parâmetros básicos ali de governança regulatória, apenas 43 das 94 entidades reguladoras infranacionais preencheram os dados. Então, ainda preencheram um formulário que nós disponibilizamos, convidamos, preencheram as informações. Então, o desafio ainda é muito grande, né?
Por outro lado, a gente vê agências reguladoras infranacionais que têm avançado, que têm incorporado as normas de referência, que têm feito um trabalho muito bom de melhorar a qualidade dos contratos e da prestação de serviços, da fiscalização, através das nossas normas de referência. Então, a gente tem muitos universos paralelos acontecendo no setor de saneamento. Tem aqueles que estão na ponta e tem aqueles que ainda não sabem que têm obrigações a cumprir. Então, a gente tem que lidar com todos esses públicos e tentar disseminar a informação. E uma das estratégias para disseminar essa informação tem sido por meio de reuniões com os atores locais, prefeituras, secretários municipais de saneamento, por exemplo, agências reguladoras infranacionais, governos estaduais, Ministério Público, tribunais de contas, ou seja, todos os atores locais por estados, a gente tem feito, liderados aqui pela Beatriz, junto com a Cíntia, lá da agência, tem feito cursos com os estados, focados naquele estado, olhando a legislação do estado, olhando a situação do estado. Então, o primeiro foi com o estado do Amazonas, o segundo foi com o estado de Rondônia, o terceiro foi com o estado de Tocantins, depois nós fizemos com o Rio de Janeiro, e agora o próximo é com Goiás, que nós faremos agora na primeira semana de junho, se não me engano, com o estado de Goiás, exatamente para mostrar para os gestores locais qual é o papel de cada um, qual é o papel do município, qual é o papel da agência reguladora, qual é o papel do Tribunal de Contas na análise, por exemplo, de um projeto de concessão ou de regionalização, qual é o papel de cada um, como é que a gente auxilia, capacita, disponibiliza material, cursos, enfim, tudo que a agência pode disponibilizar no sentido de compartilhar informações e trazer esses gestores para essa realidade e auxiliá-los na tomada de decisão de forma qualificada. Então, é a contribuição que a gente tem feito, mas ainda temos aí mais uns 20 estados da federação para percorrer e o desafio de realmente melhorar a regulação e a prestação de serviços como consequência. Verônica e Cíntia, Beatriz e toda a equipe da ANDO, vocês são verdadeiras missionárias do saneamento, né? Viajando aí pelo país. Agora, eu acho, nessa sala aqui, só tem craque em saneamento, então eu acho que deve haver um compromisso, não é, Pedro, que lidera aí a Brema, e aí o Vila, que lidera o saneamento dentro da BDIB. Eu acho que tem que haver um compromisso realmente de difundir, disseminar esses conceitos básicos, né? Como que só 437 municípios responderam? Não é que eles têm uma política de responder, se dignaram a responder. É um absurdo total, é o populismo absurdo de você, porque você não tem recebível, não tem garantia, não tem contrato de longo prazo, não tem financiamento. É o fim da picada, né? Então, esse é o grande desafio, é um desafio de comunicação aqui fundamental, né? Depois a gente guarda a drenagem para daqui a pouco, porque aí o desafio é maior ainda, porque as pessoas nem sabem exatamente o que é a drenagem, como financiá-la, né, e assim por diante. Mas eu queria, assim como a Ana falou sobre como impedir que o cenário do estudo da BDIB se concretize, ou seja, que o marco não seja alcançado, que a universalização não seja alcançada, aqui duas questões aqui para o Felipe Bonin Vilém, quem agradecemos muito de participar do evento da BDIB, sobre quais os desafios para que os cenários da BDIB não se verifiquem, né? Para que realmente você tenha universalização em 2033, eventualmente um subconjunto de concessões um pouco mais adiante, mas que você tenha, na próxima década, a eliminação dessa vergonha que é o saneamento, o atraso histórico do saneamento brasileiro. E é interessante também olhar os grandes contratos de financiamento que o BNDES estruturou e implementou, já foram assinados, os investimentos estão sendo realizados, né? Lagoas, Rio de Janeiro. Quais as lições que a gente já pode tirar destas experiências? Sucessos iniciais, problemas iniciais, obstáculos, o que a gente aprendeu até agora?
Bom, professor Gessner, acho que realmente é um cenário vergonhoso, né, do saneamento. Depois, né, pleno século XXI, a gente ainda está tão defasado. Mas acho que justamente é interessante, antes de mais nada, a gente olhar, tentar ver o que já foi feito e os avanços que estão sendo alcançados, né? Então, acho que os números são claros, né, nos últimos anos, como tem crescido o investimento em saneamento, como de fato o setor está passando por uma transformação. O desafio para 2033 da universalização continua distante, claramente, né? Mas acho que a gente tem um crescimento muito relevante nos investimentos, e o que é muito interessante é que esse crescimento está acontecendo em razão das concessões do investimento privado, mas também está acontecendo no setor público, né, nos prestadores públicos. Esse foi um dado que chamou muita atenção nos últimos dados de investimento que saíram há cerca de 2 ou 3 meses, né, em relação aos investimentos de 2022. Então, a gente está vendo esse crescimento do investimento, então o marco, de fato, está ajudando esses investimentos a acontecerem, né? E acho que a gente, no BNDES, tem um envolvimento desde o início aí, muito relevante, né, que a gente gosta sempre de pontuar. Então, desde antes do marco mesmo, essas grandes estruturações, né, que o professor Janes mencionou, do Rio de Janeiro e de Alagoas, elas começaram ainda antes da discussão do marco, né, em 2017, 4 anos antes da aprovação do marco, né. E desde então o BNDES vem se dedicando muito à estruturação desses projetos e de diversos grandes projetos aí do setor que tem saído nos últimos anos, né, foram leiloados. Ainda temos um pipeline grande. Eu acho que no último ano a grande diferença aqui da nossa atuação é que a gente passou aí para o outro lado e conseguiu fechar os financiamentos para esses grandes projetos, né? Então a gente fez aí para os blocos do Rio os financiamentos para a maior parte, para praticamente todos os projetos estruturados pelo BNDES, a gente conseguiu fechar os financiamentos e foram valores muito expressivos, que é o outro lado também desse crescimento dos investimentos. Então, no BNDES, a gente aumentou muito os desembolsos, a gente chegou a 9 bilhões, é o maior valor da série histórica, acho que mostra também como está mudando o setor, né? Então, antes disso, o máximo de desembolso anual para saneamento que a gente conseguiu fazer foi cerca de 3 bilhões. Então, isso mostra a diferença, como está mudando o setor, né? E, de novo, lógico que isso foi muito ancorado pelas grandes concessões, né? A maior emissão do setor privado, a maior emissão de debêntures de infraestrutura foi de um projeto de saneamento, né, de Águas do Rio, de 5,5 bilhões, que a gente ajudou a ancorar, a gente participou com 30%. Mas a gente também voltou a apoiar os investimentos públicos, né? Então, a gente voltou a aprovar financiamentos para a SESBs, que é algo que a gente não fazia há quase 3 anos. Então, acho que é isso. É um setor onde tem muito ainda a ser feito, os desafios são muito grandes, mas acho que a gente está caminhando bastante, né? E o que a gente está vendo, né? Acho que todos aqui enxergam e a gente pode falar sobre o setor, né? Temos um desafio aí grande na estruturação. No próprio BNDES temos aí mais de 10 projetos em estruturação, são quase 100 bilhões de investimentos em estruturação. Esperamos ter aí pelo menos 2 leilões esse ano, né? Esperamos mais de 2 leilões, 2 editais publicados esse ano. E temos um desafio grande de mobilização de capital, né? De trazer o capital privado, trazer players para ajudarem nesse investimento, porque o volume é muito grande, né? Temos um desafio muito grande de engenharia. Os investimentos, de fato, estão começando a crescer agora. Então, os grandes projetos que a gente conseguiu fechar os contratos no ano passado, a gente está conseguindo ver esses investimentos agora. Então, é um volume muito grande de investimentos. Isso está acontecendo em outros setores da economia também, né? Então, acho que a gente tem um desafio de engenharia, de insumos, de todo uma mobilização aí de recursos que vai se intensificar cada vez mais, e a gente tem limitações, né, para isso. E a gente tem um desafio de fontes de financiamento que justamente o BNDES vem tentado se colocar e ajudar, né? Então, a gente tem buscado muito trazer novos instrumentos, trazer o mercado de capitais, né, como nesse exemplo da emissão da debênture de infraestrutura da Águas do Rio, que a gente entrou com 30% e conseguiu trazer o mercado por um tipo de emissão que o mercado normalmente não entra, né? Foi uma emissão de mais de 20 anos, com um risco de CAPEX relevante, né? E principalmente um Project Finance non-recourse, que é também uma demanda grande para o BNDES, né? Da gente atuar cada vez mais com Project Finance non-recourse. E acho que esse projeto mostra como a gente tem conseguido avançar, né?
Então, acho que a gente tem esse desafio de mobilização de capital e dessa parte de financiamento, de conseguir prover esse recurso de financiamento. Principalmente porque a gente vive num país, aí foi muito falado isso no painel anterior, com a presença do secretário Seron, né, em que a gente tem dificuldade de atrair capital externo para financiamento, a gente tem dificuldade de profundidade no nosso mercado de capitais, né? Por vezes o mercado fecha, como aconteceu no primeiro semestre do ano passado, né? Então, acho que a gente tem essa dificuldade de mobilizar os recursos, conseguir mobilizar os financiamentos e trazer o capital para fazer frente ao volume de investimentos que vão ser necessários nos próximos anos, né? E, além disso, a gente tem o desafio do lado público, né, que é conseguir mobilizar e fazer os investimentos acontecerem pelos operadores públicos, né? Dificilmente a gente vai conseguir imaginar um cenário em que você passe tudo para o setor privado, né, mas a gente precisa desse investimento realizado pelos operadores públicos, né? Então, acho que a gente precisa garantir que esses operadores tenham acesso a recursos quando eles precisam, que eles consigam primeiro se estruturar, né, ter um plano de investimento sólido e consigam também ter acesso a recursos quando necessário. Mas acho que o principal é isso, né? Pensar na universalização como um todo, né? Ter diversos instrumentos para chegar na universalização, seja via concessão, seja via PPP, seja via operadores públicos, e conseguir mobilizar esse capital, tanto para investidores privados, quanto para fazer o financiamento necessário para públicos e privados, né? Mas acho que o interessante é olhar o quanto a gente está conseguindo caminhar e o quanto o setor está se transformando e os investimentos, de fato, estão começando a acontecer numa grande escala, né? E todas as oportunidades aí que surgem com isso. E, bom, o BNDES está totalmente à disposição de todos os interessados, né? Acho que isso é sempre bom reiterar. Comentar aqui de resíduos também, né? Que acho que é um setor que acaba, nessa discussão maior de saneamento, acaba, às vezes, não tendo tanta atenção, né? Mas a gente também, há cerca de um mês, a gente aprovou, depois de 5 anos, quase 4, 5 anos, uma operação para resíduos sólidos, que é algo muito relevante também, né? Acho que é um setor de resíduos que tem dificuldades regulatórias grandes, né? Tem muito a se avançar na parte regulatória e tem uma necessidade de capital e tem uma dificuldade de acesso a recursos também que é crítica, né? Então, a gente também está voltando a apoiar. Então, de novo, o BNDES está totalmente à disposição aí de todos os interessados. A gente tem buscado aperfeiçoar nossos mecanismos de financiamento, trazer novos instrumentos, trazer novas soluções, buscar usar o Project Finance No Recourse o máximo possível, né, diminuir o recurso às garantias, e também na parte de estruturação tem buscado aí também atender todas as necessidades relacionadas aí aos entes públicos e o que for necessário para ajudar essa agenda a avançar. E acho que fica esse compromisso nosso aqui com a universalização e com, né, fazer todos os esforços necessários para isso. O desafio é grande, mas acho que estamos caminhando para chegar lá. Você já percebe, quer dizer, uma grande lição desse processo, ou um grande problema que não estava previsto? Acho que, de fato, as concessões e as PPPs estão funcionando, né? Acho que a grande lição é que, de fato, é possível fazer grandes projetos. O próprio projeto do Rio de Janeiro era um projeto que parecia muito grande, né? Mesmo dividido em 4 blocos, parecia um projeto difícil de executar, né, na prática, mas a gente está vendo ele acontecer, né? Os investimentos estão acontecendo e as empresas conseguiram equacionar as fontes de recursos, né? Eu acho que a lição é que, de fato, isso funciona. Agora, o grande desafio é o que vai ser feito com o todo, né? Com o resto que não vai ser possível ser concedido, né? O que não há viabilidade para concessão, as áreas rurais, que são áreas onde são alguns casos em que dificilmente você vai conseguir atrair o capital privado e montar um modelo que funcione, né? E aí a gente depende muito de soluções locais, né? De você ter um governo local bem estruturado, uma prefeitura bem estruturada, uma empresa estatal, né? Uma empresa estadual bem estruturada. E aí acho que é um ponto em que é necessário avançar, e a gente tem buscado muito tentar apoiar essas empresas também, tentar levar recursos e fazer isso acontecer. Mas é um desafio grande, né? E que a gente precisa enfrentar, né, nos próximos anos. Muito bem. E indo do BNDES para a Caixa,
né? Caixa Econômica, outro grande agente financiador do setor. Aí, Leonardo, nesse contexto de maior protagonismo, a gente conversava antes como o mercado de capitais tem um maior papel agora, menor participação das fontes de longo prazo, redução dos repasses do OGU, maior potencial de captação de fontes internacionais. As ações de financiamento são suficientes para atender essas necessidades de universalização? Essa é uma primeira pergunta, e talvez você possa dar uma ideia, o Felipe tem uma ideia do volume anual de empréstimo, 9 bi, né, e como isso cresceu. Isso é 23, né? 23. Exatamente. Talvez você desse também uma ideia do desempenho da Caixa e considerando a importância das linhas subsidiadas e de longo prazo, aí recurso do FGTS, que a gente também conversava, e como esse recurso do FGTS não tem sido utilizado em sua plenitude, né? E como os agentes envolvidos no setor podem contribuir para a aplicação integral do orçamento disponível nessas modalidades. Quer dizer, tem muito projeto a ser feito e tem dinheiro que não está sendo utilizado. Leonardo, muito obrigado. Eu represento uma unidade de negócios que atende as prestadoras de serviços públicos e as privadas, mas a atuação da Caixa ela vai muito além desse trabalho, né? Nós atuamos na prestação de serviços para entes públicos em repasses da OGU, financiamos estados e municípios. Você tem uma ideia, aí já apresentando números, em 2023, tivemos um volume de financiamento ao setor público de 15 bilhões de reais, e, com certeza, você tem drenagem, você tem algumas atividades de saneamento relacionadas a gastos de CAPEX, né, dos entes municipais e estaduais. Foi um recorde nos últimos anos, né, de investimentos da Caixa em infraestrutura. Atuamos em empréstimos aos prestadores de serviços estaduais, que é o caso da minha unidade, às prestadoras privadas. Como o Felipe bem colocou, esse movimento de entrada do privado no setor reflete um pouco até a alteração do perfil de carteira. E até vou colocar um dado interessante: sem a gente emprestar R$1, simplesmente o movimento de entrada dos privados alterou a nossa carteira de saneamento para todos para quase um terço privada. Com as aquisições, com os projetos estruturados, com a entrada do privado em alguns blocos, as aquisições de algumas companhias, quase um terço da nossa carteira de saneamento para todos passou a se tornar uma carteira privada. Então, isso reforça um movimento que já apresenta os números do impacto que já vem acontecendo com as mudanças no setor da entrada do privado nas questões relacionadas ali aos investimentos e captações em saneamento. Sem emprestar nenhum real, nossa carteira naturalmente alterou uma boa parte para o setor privado. Temos ainda a nossa atuação através da estruturação de projetos pelo FEP e pelo Caixa Parcerias Públicas. Pra você ter uma ideia, nós temos hoje um pipeline de projetos de resíduos sólidos da ordem de 20 bilhões de reais, né, e que estamos ávidos ali para que esses projetos eles vão a leilão, para que a gente possa financiar esses projetos, inclusive com recursos do FGTS. Temos ainda a nossa atuação do nosso banco de investimento, que tem capacidade, já tem um track record, obviamente, mais em outros setores, porque eram setores mais regulados, mais maduros, de estruturação de soluções em mercado de capitais. Temos ainda a nossa atuação como agente operador do Fundo de Garantia e ainda na carteira administrada de investimento direto do Fundo de Garantia. E, mais recentemente, lançamos o nosso framework de sustentabilidade, que vai nos gerar um potencial de captação de fundos internacionais para financiamento de projetos, né? Traçando esse resumo, né, da larga atuação da Caixa e ampla no setor, eu vou agora para responder as perguntas, né? Os gaps de saneamento eles são conhecidos, né? Você tem aquele famoso quadro azul da ABDIB, né, com gap ali para o setor, né? Você tem os números de saneamento, se fala em 700 bilhões, 900, que mais tenha número ali para dizer quanto precisa ser feito para o setor. Você pode falar em 40 bi, 60 bi anuais, mas o fato é que, para ter recursos, você precisa ter
uma boa regulação, você precisa ter bons projetos. Nós temos hoje uma boa regulação, nós temos bons projetos, e agora chegou a hora de começar a usufruir os frutos, de captar recursos para esses projetos. Há uma perspectiva de aumento de recursos de repasse da OGU, se fala, às vezes, da ordem de 50 bi, mas isso é geral, isso é resíduos sólidos, drenagem. O FGTS também está tendo uma suplementação de recursos para investimento e saneamento, que deve passar para a ordem de 6 bi anual. A questão é que nós não estamos conseguindo aplicar o recurso na plenitude já no orçamento anterior. Então, é uma questão que eu vou tratar um pouco mais à frente. E temos agora a novidade do mercado de capitais, que ela é uma novidade para o setor de saneamento, claro, pelo ambiente favorável à entrada do setor privado, que gerou, um volume de investimentos, e de emissões em mercado de capitais, aí, na ordem, no caso de instrumentos de dívidas, no ano passado, da ordem de 15 bilhões em debêntures incentivados, mas 28 bilhões no total. Se você pegar os dados da Ambima e puxar as informações, você tem 15 bi ali em debêntures incentivadas e 13 bi em emissões de dívidas, instrumentos de dívidas em emissões ordinárias, que elas não têm carimbo nem destinação específica. Às vezes são captações para empréstimo point, às vezes captações em holding para você investir em projetos. Quando você entra nos modelos de captação das companhias, você consegue ver mais ou menos como é que está funcionando esse movimento. E aí vem uma das questões que foram levantadas, das dificuldades de acesso a algumas linhas de longo prazo, ou linhas de profundidade, como a Luciana Costa citou, que são linhas com melhores condições de prazo, de amortização, de carência. E por que muitos players estão preferindo ir ao mercado de capitais, tomar esse recurso, ao invés de utilizar o FGTS, que tem condições melhores? Porque você não tem, você tem uma agilidade de contratação e desembolso, você tem uma flexibilidade de eficiência alocativa e de prestação de contas. Às vezes você vai em algumas companhias, tem uma divisão inteira para atender o BID, o FGTS. Isso é uma questão que tem que ser resolvida. A gente vem discutindo com a gente, operador, formas de melhorar as questões de enquadramento a projetos, que se atrasa a jornada do cliente no acesso ao recurso. Você tem questões relativas à contratação e, principalmente, ao desembolso, e depois o acompanhamento de obra. Então, já foi feito um conjunto de melhorias. Nós tivemos um painel recente com a gente, operador, com essas discussões. E estão surgindo novas ideias para melhorar essa jornada e a gente conseguir utilizar e também democratizar o acesso. Ter mais agentes financeiros também repassando, isso ajuda. Hoje você tem outros bancos que estão entrando para poder fazer o repasse desses recursos, e tudo isso acho que vai ajudar a gente a potencializar a utilização dessas fontes de recursos. Mas, resumindo, como eu falei, para universalizar e a gente poder ter acesso às fontes de recursos, sejam elas OGU, FGTS, FAT, linhas internacionais, ou mercado de capitais, é preciso ter regulação, nós temos, é preciso ter bons projetos. Tem vários projetos contratados, projetos em leilão, projetos no pipeline para fazer a concessão. Só que a gente vai precisar de uma estabilidade, de um crédito sustentável. Como o Felipe bem colocou, o mercado às vezes fecha. E o mercado de capitais ele está pujante, não só agora, até outros segmentos de infraestrutura vêm surfando nessa onda já há um bom tempo. É porque você tem bolsos para colocar esses recursos. Os bancos não estão tesourando essas emissões. Eles estão pegando as emissões e colocando em bolsos. Acho que 60% dos instrumentos de dívidas que estão no mercado estão em infraestrutura. Porque os bolsos estão preferindo, porque é um setor mais resiliente, mais previsível, na fase madura. Então, os setores preferem. Então, enquanto os mercados estiverem favoráveis a esses instrumentos, vai ter crédito para financiar via mercado de capitais. Quando os mercados se fecham, os bancos têm que tesourar, e aí você tem os limites de balanço para você poder absorver. Por isso, como a Luciana Costa colocou muito bem, é fundamental um cardápio de soluções de financiamento para poder fazer frente a essas necessidades de investimento. Basicamente é isso.
Muito bom. Vamos passar para o setor privado agora. Temos aqui duas lideranças, aqui o Rogério Tavares, o Carlos Villa. O Rogério Tavares, que é nosso coordenador lá de saneamento do COINFRA também, extremamente ativo no setor. Eu sugeriria duas questões, Rogério. Primeiro, de novo, o cenário da BDIB. O cenário da BDIB, levanta, no atual ritmo, não está dando para chegar à universalização. Como que você está vendo, e com a sua experiência na EGEA, como você está vendo o ritmo de investimento e a possibilidade de chegar à meta de universalização no prazo? E uma segunda questão muito interessante, e que eu acho que também foi tocada, e também a preocupação da Ana, que é a preocupação de segurança hídrica, a preocupação de drenagem, né? Quais são os desafios impostos pelas mudanças climáticas? Eu comentava com o Rogério, na semana passada, como eu vejo o saneamento ambiental, o saneamento integrado com água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, e uma drenagem sustentável, e grande ênfase em água de reuso, eu vejo como instrumentos fundamentais para enfrentar as mudanças climáticas, especialmente no caso brasileiro, diferente de outros continentes. Então, como que você vê esses desafios pelas mudanças climáticas, especialmente em termos da gestão do serviço de saneamento básico e a segurança hídrica? Já boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá. Começando com a questão dos investimentos e a possibilidade de universalização. Bom, realmente, eu me pego no ponto da lei que diz que você pode universalizar, ou deve universalizar até 2033, mas você tem, para situações de mais difícil viabilização, uma janela para 1º de janeiro de 2040. Então, em termos objetivos e considerando toda a discussão que aconteceu no Congresso na época da aprovação do novo marco legal, em que, por exemplo, eu era uma das pessoas que estava lá discutindo, nós entendíamos que 2033 era um prazo muito apertado, naquela época, em 2020. E, particularmente, eu entendia que o prazo deveria ser 2040 mesmo, porque ali, sim, de 2020 a 2040, com a vigência de uma nova lei, é que você efetivamente teria um prazo, vamos dizer, mais confortável para que os investimentos acontecessem. Mas a lei saiu com 2033 e a janela até 2040. Claro que todo esforço, eu acho que de todo mundo, do setor privado, do setor público, todo mundo está olhando para 2033. Mas eu entendo realmente ser difícil, muita coisa já está acontecendo, mas eu pego só um dado. O maior investimento histórico que já houve no saneamento, eu falei isso outro dia num outro evento, foi um ano, lá em, eu acho que 80, 81, em que se investiu 0,55% do PIB. 0,55% do PIB, considerando-se o PIB de 2023, dá mais ou menos 60 bilhões de reais. Foi o máximo de investimento que já se fez num dado momento da história no setor de saneamento. O dado do ano passado, de 2023, a gente, se não me falha a memória, é alguma coisa com 22 bi ou 24 bi. Vamos lá, em termos desse número de 60 bi ano, a gente está a menos da metade do que em algum dia se investiu num dado ano nesse setor. Claro, está sendo feito muita coisa, a capacidade de investimento dos entes públicos e privados, ela, vamos dizer, vem crescendo, olhando os resultados, esse número do ano passado, ele já representa um crescimento significativo em termos do que vinha acontecendo, não muito longe, eu acho que talvez 2018, 19 ou 20,
o investimento estava na faixa de 13, 14 bi ano. Então, isso a gente está falando de água e esgoto. Eu não estou falando de resíduo, não estou falando de drenagem. Mas, falando de água e esgoto, a gente já tem uma dificuldade muito grande. E, considerando que a gente já houve vários processos em que o setor privado entrou para operar, está fazendo os investimentos, e tem vários processos ainda em curso, em que, notadamente, o BNDES vem trabalhando na modelagem, na parte de água e esgoto. A Caixa está muito mais focada na parte de resíduos. Mas, com tudo isso, pela velocidade, etc., e pelo timing para 2033, eu, particularmente, entendo difícil que, para o Brasil inteiro, a gente consiga universalizar. A gente vai conseguir universalizar, sim, para várias unidades da federação, mas não para todas. E vamos trabalhar com o horizonte de janeiro de 2040, que eu entendo que, para o país, já vai ser um enorme, um fantástico resultado. A gente vai estar fazendo, vamos dizer, em 20 anos, considerando a data do marco legal, julho de 2020, a gente vai estar antes, né, em janeiro de 40, com isso resolvido, que é absolutamente disruptivo do ponto de vista do país, das pessoas, da dignidade das pessoas e da possibilidade de geração de mais desenvolvimento para o Brasil. Com relação à outra parte da pergunta, que é a questão das mudanças climáticas e saneamento. Bom, já se falou dos problemas de agora, mas eu vou pegar até uma história da própria EGEA. A EGEA, vamos lá, nos idos de 2019, 2020, a gente começou a ter problemas nas operações que nós temos no Centro-Oeste, especificamente Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e são 25 cidades no Mato Grosso. Começamos a ter problemas de escassez hídrica. Por conta de meses sem chuva, começou vários rios, alguns rios que a gente usava, começaram a secar, rios onde se captava água. Então, rapidamente, a gente teve que tomar medidas de emergência, buscar fazer perfuração de poços, etc. Mas, a partir daquilo ali, a gente definiu criar que a gente chamou de um projeto de segurança hídrica e monitoramento climático. Então, a partir de então, e não só para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a gente fez um acordo, por exemplo, com o Climatempo. A gente tem monitoramento climático para todos os locais onde nós atuamos. A gente está em 15 estados. Para esses 15 estados, a gente tem monitoramento de clima direto. E a gente, digamos, esse trabalho de monitoramento de clima é distribuído para todas as nossas operações. Da mesma forma, vários estudos das bacias hidrográficas dessas áreas onde a gente atua na captação e distribuição de água, a gente os tem para poder acompanhar a questão de disponibilidade de água superficial, água subterrânea, exatamente para um enfrentamento, naquele instante, a questão central era o enfrentamento das secas, que, apesar de que, se vocês olharem esse ano, em que no Rio Grande do Sul a gente tem essa tragédia, aqui no Centro-Oeste, exatamente nessa região, nas cabeceiras do Pantanal, já está com problema de escassez hídrica de novo. Aí a Ana declarou situação de emergência, situação de escassez hídrica. Então, quer dizer, o país é continental e você tem problemas espalhados, quer dizer, de um lado é seca, de outro lado é excesso de chuva. Então, a gente, a partir daquela época, a gente faz isso, e quando chegou em 2023, a gente enfrentou pela primeira vez, e foi no Rio Grande do Sul, o primeiro problema de excesso de chuva no Vale do Taquari, onde a gente teve que entrar, inclusive, em municípios que a Corsan, que é a companhia que hoje a gente controla, não operava, para ajudar, porque a gente operava alguns, mas não todos. A gente entrou ali
e fez alguma série de intervenções para minorar o problema do excesso de chuvas. Então, a questão do monitoramento climático ela vale para os dois lados. Só que, para o excesso de chuvas, a gente agora está tendo que estudar mais, e aí entra na história da drenagem. O nosso entendimento, e eu sei que a Ana comunga dessa ideia, a questão da drenagem tem que vir, vamos dizer, para a mesa de discussões. Até aqui, no setor, se falou muito, e se fala muito de água e esgoto, começou a se falar de resíduo, já se avançou bastante, mas drenagem, zero de discussão. Drenagem era aquele assunto que, do ponto de vista da necessidade de investimento, o prefeito vai pedir ajuda para o governo estadual, vai pedir ajuda para o governo federal, ver se arranja um dinheiro do AGU que vá para lá, ou, eventualmente, toma um financiamento, quem pode tomar, dos entes públicos, toma financiamento para alguma obra mais estruturante, mas é um assunto que fica ali ao sabor de uma ação de um gestor público que normalmente não tem lá grande capacidade de investimento. E, ao mesmo tempo, as cidades elas estão crescendo com o consequente e meio irresponsável crescimento das áreas impermeabilizadas. Então, você não tem nenhuma gestão, do ponto de vista do espaço urbano, que priorize você olhar para a questão de como eu posso dar soluções para você, digamos, ter áreas de circulação da população sem que essas áreas sejam totalmente impermeabilizadas. E, ao mesmo tempo, também como você vai sair construindo prédios e mais prédios sem buscar um mínimo de definição do que vai acontecer em consequência daquilo que você implantou ali e que, bom, tinha ali uma área... aqui em Brasília é só você raciocinar. Você tem um monte de área verde aqui pelo plano piloto. Imagina se alguém resolve, não, tem muita grama aqui, vamos passar aqui, pavimentar, que facilita para o pessoal correr, para não sei o quê. Essa água vai para algum lugar. As pessoas, parece que aqui no Brasil, esquecem desse detalhe, né? Então, a gente está começando a pagar a conta, né? E é inexorável isso. Então, a questão de drenagem, a gente entende que, primeiro, a gente tem que ver uma maneira de tarifar a drenagem. Eu não falo em taxa, eu já entendo que tem que ser tarifa. Taxa, conversa. Da mesma maneira que para resíduo, eu não acredito em taxa para resíduo, me perdoe, mas eu acredito em tarifa. E você tem que definir critérios, claro, e a Ana está trabalhando nisso, para você começar a poder colocar esse assunto em discussão e buscar soluções factíveis. Uma solução que a gente entende factível, aí eu estou falando de AEGEA mesmo, é que a operação de drenagem nas cidades possa ser feita pelo mesmo operador de esgotamento sanitário, inclusive com soluções de sistemas unitários. Quer dizer, você ter a rede de drenagem com estações de tratamento recebendo o esgotamento sanitário. Isso é a alternativa que já se usa em vários lugares do mundo, né? E que aqui no Brasil, até um certo momento, o pessoal, como é um país rico, né? Sistema separador absoluto e vamos resolver tudo. Não é por aí. Eu acho que você pode até... O sistema separador acaba sendo uma alternativa a posteriori de uma solução inicial dada por um sistema unitário. Eu acho que, mais do que nunca agora, e até por conta do enfrentamento do problema de drenagem, esse assunto tem que ir para a mesa. Já falei demais, obrigado. Acho que é difícil imaginar um tema mais importante do que esse da drenagem que você apontou. Eu queria compartilhar alguns números. 69% dos municípios não possuem mapeamento de áreas de risco. 19% dos municípios possuem algum sistema de alerta de risco hidrológico. 639 municípios apenas 639 municípios possuem infraestrutura adequada de galerias pluviais. Nós fizemos uma estimativa, até o Pedro Maranhão conhece, uma estimativa do que seria
razoável imaginar de investimento para drenagem. Chegamos a 250 bilhões, o que daria algo como 28 bilhões ano, para algo minimamente satisfatório. Você compara os 28 bilhões anuais com o que existe de recurso anual para drenagem, é ridículo. Então, realmente, eu não poderia concordar mais que é preciso tarifa de serviço de drenagem. De novo, é recebível, garantia, contrato de longo prazo, investimento. Carlos Villa, nosso último participante aqui do painel, presidente do Conselho da Solvi, coordenador do saneamento na BDIB, falou-se aqui do aniversário de 4 anos do marco do saneamento. Na sua avaliação, como foram os avanços, em particular no setor que você conhece tão bem, que é o setor de resíduos? Quer dizer, quais foram os avanços? E como se definir um modelo que será o caminho a ser implantado? Quer dizer, qual é a melhor trilha para que os avanços sejam estimulados e os desafios sejam vencidos? Carlos. A dinâmica do nosso setor é incrível. Saneamento, água, esgoto e resíduos e drenagem é municipal. Compete à prefeitura, ao prefeito. A gente ouve muito falar as ações do governo federal, as ações do governo do Estado, e, no fundo, saneamento é municipal, em que pese a gente ter participações hoje de companhias estaduais. Por que eu digo isso? Em 1972, a cidade de São Paulo começou a terceirização nos serviços de resíduos. A nossa empresa, em 72, começou a coletar resíduos na Moca. Era um serviço que era municipal, que passou a ser feito por uma empresa privada. 72. Cerca de 22 anos depois, veio a primeira concessão de água e esgoto no país. Nós assinamos o contrato de Limeira em 94. E eu me lembro eu indo na Caixa conversar com o Rogério, porque ele trabalhava na Caixa, para ter que financiar o sistema de água e esgoto de Limeira. Mas financiar uma empresa privada fazendo água e esgoto? Isso é o município, é o Estado. Olha só, estamos falando de 30 anos atrás, 94 para 2024, são 30 anos atrás. E o que eu queria aqui, por que eu estou contando isso? Porque nós avançamos, não na velocidade que gostaríamos, mas o que eu constato hoje é que nós estamos dando um salto imenso. E esse salto está sendo dado, e aí eu quero aqui agradecer de público, graças à Ana, e aí a você, Verônica, e sua equipe, porque, de fato, vocês estão fazendo uma coisa fundamental, que é regular, porque, sem regular, não há segurança jurídica. Trabalhar para prefeituras num contrato de 30 anos, eu costumo brincar que são 7 contratos e meio de 4 anos, porque cada vez que muda o prefeito, ele quer rever o contrato, ele quer entender por que é isso, por que é aquilo, por que o reajuste é IPCA, agora vamos passar para IGPM, porque o IGPM está menor. Se está em IGPM, vamos passar para IPCA, porque o IPCA está menor. Nós precisamos ter uma regulação forte, e a Ana está cumprindo esse papel numa velocidade incrível. Então, eu quero parabenizar aqui a Ana por conta disso que está sendo feito, porque isso é que vai dar a tranquilidade e vai dar trabalho à iniciativa privada de poder usufruir do trabalho do BNDES e da Caixa, que é estruturar projeto e financiar. Porque, se vocês não fizerem isso, o setor privado, se não tiver regulado, e se a gente não tiver a segurança jurídica, não vai investir. O BNDES e a Caixa vão ter dinheiro e não vão ter a quem emprestar. Então, nós precisamos ter isso. Então, eu diria que esse é a grande diferença. Eu costumava brincar que a Ana ficava preocupada muito em discutir o sexo das águas. Agora, de fato, ela tem ali uma função muito clara, tem que regular água, esgoto, resíduos e drenagem. A gente começou a olhar resíduos, em que pese resíduos ter saído na frente, mas a primeira concessão de resíduos foi acontecer em 2004, 10 anos depois da primeira concessão de água. E é muito difícil, porque você cobrar água é muito simples, cobrar resíduos é mais complexo. E aí, quando você pergunta como é que vai caminhar o nosso setor, eu entendo, e aí concordo com o Rogério, que tem que caminhar na tarifa. Nós temos que cobrar tarifa, e quem tem que cobrar é a empresa privada, porque o prefeito não vai cobrar.
O prefeito não vai ter a coragem, porque ele se lembra da martaxa. É o que vem na cabeça dele. Ele não quer cobrar, então tem que delegar a iniciativa privada. O Brasil tem uma experiência rica e de sucesso em Santa Catarina. Existem cerca de 15 cidades que já têm concessões. A maior cidade de Santa Catarina, Joinville, está indo para o 20º ano de uma concessão, onde todo mês a empresa emite o boleto lá, a conta, entrega e recebe, igual se faz em água. E, desculpem, eu também opero o sistema de água, mas não acho que a gente deva cobrar resíduos com base no consumo de água. Se o Brasil seguir esse caminho, vai tomar um caminho errado e a nossa indústria de reciclagem não vai acontecer. Qual é o interesse que você vai ter em reciclar se você vai pagar por sua coleta e tratamento de resíduos com base no consumo de água? Ninguém vai reciclar. A gente vai continuar reciclando 1%, 1,5% dos resíduos no Brasil. Agora, a partir do momento que eu disser, olha, o que você reciclar, você está gerando valor, nós vamos pagar por isso, e você vai pagar somente pelo que você não está reciclando, você vai se preocupar em reciclar e a reciclagem vai começar a crescer num país. Então, acho que isso vai fazer a diferença. E aí eu espero de que a ANA siga firme nessa toada que ela está, no sentido de que, de fato, a gente possa ter cada vez uma regulação mais forte, e aí penso que a ANA vai ter que ajudar no sentido de convencer o governo, junto com o BNDES e Caixa, de que nós vamos precisar de uma campanha educativa muito forte para a população entender que ela precisa pagar por coleta e tratamento dos resíduos. Ela não pode pagar só por água, energia, esgoto, telefone, internet, TV a cabo, e não pagar para coletar e tratar seus resíduos. Vai ter que pagar. Eu me lembro, vocês aqui são jovens, mas eu me lembro, no meu tempo de menino, do Sugismundo. Foi um sucesso essa campanha no Brasil lá atrás. Nós precisamos resgatar alguma coisa do cidadão se preocupar em entender a importância também da questão de resíduos. A gente está vendo agora no Rio Grande do Sul o caos que está no Rio Grande do Sul por conta da mistura do que restou com resíduos, com tudo, e o que fazer, como separar. Porque, minha gente, resíduo, tratar é caro. As prefeituras gastam de 6% a 15% do seu orçamento com resíduos. Não é no Brasil, não, é no mundo. É um serviço caro. O pessoal constata, depois da folha de pagamento, a segunda maior despesa numa prefeitura é resíduos. É coletar, é tratar e manter a cidade limpa. É muito caro. E imaginem agora você tá o resíduo misturado à bagunça que está no Rio Grande do Sul. Vai se fazer o quê? São montanhas, são toneladas e toneladas. Não dá para levar tudo para um aterro. Vai ser um caos, as prefeituras não vão ter capacidade para pagar isso. Vão se criar depósitos temporários e a gente vai postergando por conta de ações que não se tomou no passado. Então, o que eu queria aqui, Gerner, é dizer o seguinte: acho que nós não vamos ter um modelo único no Brasil, acho que o Brasil é um continente, vamos ter diferentes modelos, são 5.500 e tantas prefeituras, cada prefeitura tem a sua visão, a prefeitura no Norte tem uma visão completamente diferente de uma prefeitura no Rio Grande do Sul. Então, serão modelos diferentes, mas entendo que o que tem que vingar, e aí o papel da ANA, do BNDES, da Caixa, são fundamentais, é que tem que ser a concessão, tem que ser o PPP, e temos que cobrar a tarifa, e a sociedade tem que pagar por isso. Parabéns aí à ANA e parabéns aí ao BNDES e à Caixa. Muito bom, Carlos. Não poderia terminar de maneira mais adequada. Eu acho que a gente cumpriu aqui o leque de questões que foram levantadas pela ABDIB. A gente agradece muito a ABDIB, parabeniza por esse fórum e, naturalmente, agradece muito a todos os panelistas que colocaram de maneira complementar e muito substantiva os grandes temas de saneamento e resíduos sólidos. Uma salva de palmas aí para os panelistas.